Ângelo Rigon. Bom dia, governador. Bom dia, Ângelo. Essa volta do senhor à política, acho que ela é irreversível, porque no PSDB parece que é o senhor e o Litro, né? Que são apontados como os principais pré-candidatos. Pré-candidatos, né? Isso. Paulo Litro. E a situação me parece interessante para o senhor. Mas o senhor falou muito da questão jurídica, no caso que o afetou e o tornou um caso de referência nessa área. Mas o componente político é que me interessa. Sim. O senhor falou agora há pouco, não se esquivou de dizer nomes, mas isso, de alguma forma, mudou a visão que o senhor tem, por exemplo, de ex-companheiros, de ex-colegas, de ex-amigos. Porque à época, e o Fernando vai lembrar disso, houve até gente que foi secretário do senhor, que foi visto andando pelo centro da cidade lá de Curitiba, com ex-amigos do senhor que foram importantes nesse processo todo. Então, a importância do componente político para o senhor enxergar hoje a política, os amigos, o pessoal de volta, se isso mudou alguma coisa no senhor em relação a essa visão. Olha, de todo o sofrimento, e foi um sofrimento profundo, doeu na alma, a gente tem que tirar lições dos momentos de adversidade, dificuldades que a gente passa. E uma das grandes lições, e além de tudo, é o lado bom do sofrimento, se é que há lado bom, é você conhecer quem é quem. Pessoas que você tanto ajudou, que tinha assim uma estima profunda, por exemplo, pessoas que pertenceram à minha equipe de governo, desde prefeitura, 2 mandatos de governador, você não receber uma ligação de apoio, um gesto de solidariedade nessa situação de sofrimento meu e da minha família. Mas por outro lado também, aqueles que me conhecem mais de perto sabem que eu não sou afeito à bajulação. Não gosto de puxação de saco, essas falsidades, e também uma coisa que de certa forma me manteve de pé, além da fé que nós temos em Deus, oração o dia inteiro, novenas, eu entreguei nas mãos de Deus, porque em um determinado momento eu me senti impotente, tomando tiro de tudo quanto era lado e eu não tinha mais como me defender. E naquele momento em que o pessoal do Ministério Público e a Lava Jato, tudo que eles diziam era lei, se consideravam deuses, né? Nem a imprensa, muitas vezes, queria dar o outro lado, a outra versão dos ataques que os políticos sofreram naquele momento de forte ativismo judicial. Mas nunca gostei de bajulação, então isso não me faz nenhuma falta, né? Eu sou vacinado em relação a isso, mesmo porque eu nasci nesse meio político, eu respirava política, tive um bom aprendizado de um político que não está mais entre nós, o meu pai, José Richa, por onde eu ando no Paraná e no Brasil inteiro, são referências elogiosas, reconhecendo a atuação dele benéfica para esse país, em lutas democráticas, atuação no Congresso, atuação como governador, como prefeito de Londrina. Então eu tenho um grande orgulho disso. E com ele eu aprendi a fazer política. E meu pai também, sempre com a mesma simplicidade. E eu vi meu pai com poder, um senador constituinte, onde muitas reuniões de todos os partidos se davam no seu gabinete, que tinha uma parede, fizeram uma porta para se comunicar internamente, ele e o Mário Covas, grandes líderes da Constituição, e eu vi meu pai com poder e meu pai sem poder. E era a mesma pessoa, não fez falta para ele, e para mim também não faz ter bajulação, essas coisas eu nunca gostei. Mas é verdade, Rigon, você abordou muito bem. As pessoas que você mais ajudou são as primeiras a virar as costas e fingir que você nunca existiu. Kim Rafael. Bom dia, governador. Bom dia, Kim. Bom, eu acho que todo mundo, inclusive o povo paranaense, né, e os nossos ouvintes, nesse momento o senhor tem, inclusive, toda a liberdade para esclarecer, né? Recentemente o senhor foi denunciado pela Força Tarefa da Lava Jato na Operação Integração, e que o tornou réu na ação que investiga corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa na concessão de rodovias federais que fazem parte do anel da integração do Estado. Ou seja, hoje nós sofremos tanto, né, com o pedágio, o preço altíssimo e o serviço mal prestado. O que o senhor tem para esclarecer a população paranaense sobre esses fatos especificamente? Bom, as acusações são as mais pesadas possíveis, né? Com todo o requinte de crueldade, chefe de quadrilha, né? Quando na verdade nós estamos vendo aí, graças, acho que foi Deus que pôs esse homem na terra, o Walter Delgatti. Considerado por alguns maluco, mas por outro lado um expert nessa área de tecnologia de informação,
hacker, e o danado não vai lá e não pega os diálogos escusos da Lava Jato com o juiz e mostra todo um conluio, como muitos jornalistas, muitos juristas dizem. Num país minimamente sério, estariam presos. Porque eles alegam que não tem autenticidade os diálogos. E quais são as únicas pessoas que podem provar, ou poderiam, que não tem autenticidade? Pega o celular, entrega lá para o Supremo Tribunal Federal, estão aqui os diálogos originais. Compare para mostrar que esse diálogo é fajuto, é adulterado. Correram a apagar tudo. Se nós fazemos isso, o nome é obstrução de justiça, nós vamos presos. Então chegou num nível de poder, gente, que eles escolhiam os alvos. E eu, não sei por que cargas d'água, fui escolhido como alvo. Chegou num nível de poder, como dizia o Reinaldo Azevedo, ou diz, que eles decidiam quem vive e quem morre. E eu fui escolhido para morrer. Um cabra marcado para morrer. Mas eu não aceito. Em relação à integração aqui que você aborda muito bem, que me dá a oportunidade de esclarecer tudo, eu já perguntei assim para muita gente. Menos de 5% dos que foram perguntados por mim acertaram a resposta. Talvez aqui a maioria não saiba. Quantos quilômetros de duplicação nessas rodovias pedagiadas, chamadas de anel de integração, quantos quilômetros foram duplicados em 8 anos do governo que me antecedeu? Nada. 0. Acertou, Aguinaldo. 0. Não foi feito nada. Ao contrário, muitas obras previstas no contrato. Você falou que o pedágio é caro. Eu nunca deixei de reconhecer que a tarifa, talvez a mais cara do Brasil, não fui eu que fiz o contrato. Foi um governo lá atrás ainda, do Jaime Lerner, quando era uma outra situação, não se previa, talvez pagou-se o preço pelo desconhecimento. Não quero fazer nenhuma acusação aqui de má intenção, seja lá o que for, mas nenhum quilômetro foi duplicado e ainda foram retiradas as obras lá da região oeste, na BR-277. Dá para imaginar quantas pessoas perderam a vida por irresponsabilidade de um governante? O mesmo que na época da eleição disse textualmente, de forma enfática e enérgica aos paranaenses. Se eu for eleito, ele dizia, o pedágio baixa ou acaba. Nem baixou nem acabou. Tirou as obras da 277. Vocês vão se lembrar de um acidente que comoveu o Brasil inteiro. Crianças se deslocando lá, acho que de Medianeira, mas enfim, se deslocando para a Foz do Iguaçu para participar de um campeonato de artes marciais, numa van. Todos morreram, perderam as suas vidas por causa de um acidente gravíssimo entre Medianeira e Matelândia. Nós reinserimos estas obras no contrato. Foi uma das primeiras obras inauguradas no meu governo pela concessionária. Está lá belíssima, com trincheiras, com viadutos e tudo que é necessário, como em todas as regiões do Paraná. Grandes obras nesse anel de integração. Vejam o que eu disse na campanha em 2010. Podem ver, reiteradas vezes. Chega de enganação ao povo do Paraná. Vou tratar esse assunto que é muito delicado, com o devido respeito e responsabilidade que merece. O governo vai chamar as concessionárias para uma conversa, fazendo prevalecer o interesse público e a retomada, o quanto antes, das obras de duplicação. Não aconteceu diferente, podem ver. Você falava das acusações que me fizeram. Outra coisa que ninguém sabe ainda. Eu sei porque eu tenho acesso aos autos, às acusações, e é um direito meu de ampla defesa. O Ministério Público, bom, quem armou tudo contra mim foi pedido a demissão dele no Ministério do Conselho Nacional do Ministério Público. Esse rapaz, esse menino que aprontou tudo contra mim, que tem sangue nos olhos. Mas hoje ele anda chorando pelos cantos e anda com depressão profunda. Eu sei porque muita gente o conhece e chega aos meus ouvidos. 25 testemunhas de acusação foram arroladas neste processo da integração pelo Ministério Público. São diretores de concessionárias, delatores. O juiz pergunta, meus advogados acompanham as audiências e me contaram. O Beto Richa pediu alguma vantagem para a sua concessionária? Não, doutor. Ele insinuou? Também não. Vocês ofereceram? Jamais. Nem estivemos com eles. Alguns falaram propina no DR para alguns fiscais desde a implantação do pedágio 99. E baseado em quê? Cometeram essa atrocidade contra mim e me sequestraram da minha casa. Não existe, acredita em mim, logo, logo tudo virá à tona. Não existe meia prova contra mim. E o que eu fiz aí nos pedágios, está aí para todos os paranaenses verem
as grandes obras. E a tarifa não sou responsável porque é um contrato antigo e aquele que prometeu baixa ou acaba não conseguiu nada. Ficou só na demagogia, final do ano não concedia os reajustes contratuais, deixava a justiça fazer. Como disse o deputado Romanelli numa ocasião, os pedágios estão caros, reclama para a Justiça Federal, que sempre, todos os anos, davam ganho de causa e determinavam ao governo o reajuste às tarifas no final do ano. Então, a verdade é essa e eu agradeço a oportunidade das perguntas. Vocês podem me perguntar de todos os processos. Eu faço absoluta questão de responder e vou reafirmar o que eu disse em Curitiba. Tudo que eu falo, eu tenho as provas aqui para apresentar depois para vocês.